O documento em apreciação é um documento essencialmente técnico, que dá expressão numérica às atividades realizadas em 2013 e que se apresenta conforme a legislação aplicável. É também um documento que evidencia a prática de boas contas, de contas à moda do Porto. Apesar do contexto desfavorável verificado em 2013 e da grave crise financeira que o país vem atravessando, o município do Porto apresenta resultados positivos, evidenciando o reforço da consolidação do seu equilíbrio financeiro. Em termos globais, o orçamento de 209,8 milhões de euros teve uma concretização de 216,7 milhões de euros no que respeita à receita liquidada e de 206 milhões de euros em termos de receita cobrada, com uma taxa de execução de 103,3% e de 98,2%, respectivamente. A dívida de médio e longo prazo, incluindo o leasing, reduziu-se em 5%, ou seja, 5,1 milhões de euros. O prazo médio de pagamento a fornecedores foi de 4 dias, quando o objetivo havia sido fixado num máximo de 40 dias. Pagando a tempo e horas, muitas vezes antes do tempo, o município do Porto sinaliza o respeito para com os seus parceiros e ajuda à economia da cidade. No Porto, não é pelo governo da cidade que as empresas deixam de cumprir as suas obrigações ou, como muitas vezes acontece, a terem de fechar as portas. Obviamente, nos revemos neste relatório de gestão e nos revemos naquilo que, do ponto de vista da estrutura financeira da Câmara Municipal, resultou da atividade da Câmara Municipal nesse ano. E que resultou também, obviamente, daquilo que foram as promessas eleitorais do anterior Presidente da Câmara Municipal e consagradas no seu cumprimento na execução orçamental neste relatório de gestão. Demonstrou também ao longo do mandato, e isso é inequívoco, em todos os anos, uma taxa de realização efetiva superior à taxa de realização orçamental nos fundos primários. Significa o quê? Significa que gerou excedentes. Okay? Significa que gerou excedentes. Estes foram os últimos 4 anos, com a análise das contas do último ano. E deixem-me dizer-vos que nós temos orgulho na obra feita pelo anterior Presidente da Câmara Municipal. Pelo anterior Presidente da Câmara Municipal e pelo anterior Executivo Municipal. Para que serve um saldo de gerência de 23,6 milhões de euros? Para que serve o saldo de gerência em 2013, relativamente a 2012, ter aumentado 7 milhões de euros? Para que serve a receita global se manter significativamente acima da despesa global? Parafraseando o deputado Luís Artur, para que servem estes excedentes todos? Para que serve dizer que o endividamento foi ainda mais reduzido, mostrando como medalha, provavelmente de latão, o facto de existir uma margem de 16,5 milhões de euros de capacidade de endividamento que quase não foi usada num cêntimo sequer. Foi usado 2 ou 3 milhões de euros. Para que servem estes excedentes, diria o deputado Luís Artur? Eu digo-lhe, para que servem estes excedentes se não for para investir? Nesta matéria dirão o CDS e o PSD, o seu deputado Luís Artur, e não sei quem mais, porventura o deputado Pedro Moutinho, que me estou a esquecer do pagamento de 24,5 milhões de euros, resultante do acordo do Parque da Cidade, não é, Sra. Vereadora? Percebi que está de acordo comigo. Não estou a esquecer, meus caros amigos. Não estou a esquecer que a Câmara Municipal do Porto gastou 4 vezes mais nessa prenda dada a um grupo privado que em habitação social. Esta é a ideia que eu não esqueço. Às vezes fechava os olhos e por vezes tinha a sensação que estava a ouvir a discussão das contas de um banco. Porque o que se discutia era a estrutura financeira, a solvência da Câmara e com isso, dizia o Sr. Deputado Luís Artur, o Executivo tinha cumprido os seus objetivos, o seu mandato. Ou seja, o objetivo do anterior Executivo era o de ter umas contas equilibradas e a instituição ser solvente.
Eu creio que foi o anterior Executivo que prometeu resolver o problema do Aleixo. Cumpriu? Eu creio que foi o anterior Executivo que prometeu resolver o problema do Bolhão, desde o tempo da TAM Cronen até agora. Cumpriu? Eu julgo que foi o anterior Executivo que lançou o problema do Centro de Congressos. Cumpriu? Eu creio que foi o anterior Executivo que disse apostar na requalificação da cidade, do edificado, e com isso estancar a perda de população. Cumpriu? Mas se é certo que às vezes me parecia que estávamos aqui a discutir as contas de um banco, também, dada a altura, fiquei com a ideia que estávamos aqui a discutir o plano e orçamento, sobretudo quando ouvi o Sr. Deputado Honório Novo. Porque o Sr. Deputado Honório Novo partiu da análise destas contas para perguntar, então não se pode investir aqui, não se pode investir ali. Nós não estamos a discutir o plano e orçamento, creio eu, estamos apenas a discutir as contas. Estamos apenas a discutir as contas. O orçamento e o plano já discutimos. Na verdade, as contas de 2013 podem traduzir-se nesta frase: as contas estão bem, as pessoas e a cidade é que estão mal. Não interessa tanto andar aqui a falar de outros fatores. Falemos realmente do investimento. Quanto é que foi o investimento em 2002? 84 milhões de euros. Quanto é que foi em 2004? Ultrapassou 100 milhões. Depois de 2004, foi a descer em grande velocidade. 2005, 67,3. 2009, 43 milhões. 2011, 38,8. 2012, 25,5. 2013, 22,3. Acham que o investimento não é o elemento decisivo para mostrar se uma cidade está realmente a construir o seu futuro ou se, pelo contrário, que é o que aconteceu na cidade do Porto, está, na verdade, a acentuar o seu declínio económico, demográfico, social e cultural? Os números demonstram exatamente isto. Os números demonstram aquilo que a cidade sufragou 3 vezes. Na segunda vez tirou o PCP do Executivo e na terceira vez confirmou e reforçou estas políticas. Que disse, e a cidade disse, que o parque da cidade era da cidade ao preço a que fosse. A cidade disse que o saldo de gerência era para pagar a dívida de quem a tinha gerado e a cidade disse que os investimentos que estavam a ser seguidos era para continuar a ser seguidos. Eu percebo perfeitamente que o Sr. Deputado discorde disto e que queira um caminho diferente para a cidade. É absolutamente legítimo e até saudável. Agora, dizer isto não é ludibriar ninguém, nem é estar a enganar ninguém. Queria dar ainda uma nota, Sr. Deputado Honório Novo. Eu devo-lhe dizer que nunca fui grande adepto de soluções para o Parque da Cidade. Mas, Sr. Deputado, em primeiro lugar, também em defesa do município e da honra de quem cá esteve. O pagamento que foi decidido pelos tribunais. Foi discutido em tribunais. Sr. Deputado, se tivesse havido negociação, eu já o disse lá em cima na outra sala, esse assunto certamente se vai colocar connosco. Eu espero que os senhores, nessa altura, quando nós tivermos que negociar, não ponham depois em dúvida quais são os critérios da negociação. Porque depois vão dizer que houve uma negociação e então sim fizemos um acordo com alguma entidade privada. Portanto, eu vou vinculá-lo a essa sua opinião, Sr. Deputado. Mas há outra coisa. O acordo relativamente à não construção no Parque da Cidade, foi sufragada de facto pelos eleitores. É verdade. Fez parte do programa original do Dr. Rui Rio, que disse não vai haver construções no Parque da Cidade. Mas recordo que teve o apoio do Sr. Vereador, Engenheiro Rui Sá, e teve apoio do Bloco de Esquerda.